Vamos começar com o relato de Maledite de hoje, que é este daqui. A Maledite e os remédios. Eu mudei um pouco o título, tá? Estava muito pesadão. Mas vamos lá. Olá, Ana e todos do canal Assombrado. Sou muito fã de vocês, escuto todos os dias enquanto trabalho. Já escrevi um relato e você contou. Tá. Todos os nomes estão trocados. Pois bem, vamos ao relato. Como muitas pessoas, temos uma Maledite em nossa família. Ela é ruim até os ossos. Já foi até mesmo internada em hospício pela minha avó, que acreditou ter uma filha louca. A vida toda ela deu trabalho. Engravidou aos 15 anos e largou a filha, que vou chamar aqui de Bia. Largou para minha avó e os meus tios criarem. Ela sumia no mundo e voltava. Pegava a menina bem cuidada, gordinha, e batia na garota. E batia muito. Enfim. E aí a Bia voltava magra, doente, machucada e mal cuidada. Batia muito também na minha mãe, que é mais nova. Queimava e enterrava as roupas dela, escondia os pertences dela. Na adolescência, a tia Maledite quebrou os dentes da frente da minha mãe, tacando uma lata de figo em conserva em seu rosto. Ela batia nos outros irmãos mais novos, seduzia homens desde muito nova para ganhar coisas e destruía a vida de bons rapazes. Gente, só nessas linhas já vi que a bicha é Maledite, assim. Bom, certa vez ela namorou um rapaz que era adotado e não se sabe como ela descobriu e seus familiares preferiam manter isso em segredo. Ele ainda era adolescente e por motivos da família acreditar que o rapaz ainda não estava pronto para essa informação, ela descobriu e contou em uma reunião de família. Contou da pior forma só para machucá-lo, a ele e a família, e criar contenda e deixar todo mundo mal. Gente, tipo anjo mal, sabe? Ela se jogava de escada para chamar atenção. Se machucava quando o namorado tentava terminar com ela. Os namorados voltavam com ela por medo dela tentar alguma coisa pior contra ela. E logo em seguida, ela mesma rompia o namoro, só para dizer que foi ela que terminou só para dizer que ela que terminava quando quisesse. Ela infernizava a vida deles. Ela roubava coisas em casa. Ela roubava coisas em casas que ela trabalhava e por aí vai. Uma lista de maldades, sempre prejudicando, roubando e trapaceando. E ela cresceu assim, fazendo maldades. Ela sente um prazer especial em tirar a paz da minha mãe, que é uma pessoa muito diferente dessa tia Maledite. Sempre trabalhou e ajudou a minha avó. Nunca deu trabalho e a minha avó sempre se orgulhou de como minha mãe era esforçada e boa de coração. Tia Maledite sente muita inveja da minha mãe e até mesmo se casou com um irmão do meu pai. Engravidou 6 meses, talvez, após a minha mãe revelar estar grávida. Minha mãe é muito fiel a Deus e sempre perdoou todas as maldades da tia Maledite. Ora e sente até pena dela, mesmo nós, filhos, não gostando nem um pouco dela e da proximidade da desalmada. Onde a minha mãe se muda, a minha tia Maledite vai atrás. Bairros, cidades, e se mudássemos de país, eu tenho certeza que ela ia atrás. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tá. Em 2005, a nossa família se mudou de São Paulo para uma cidade no interior. A cidade a qual vivemos até hoje. São Paulo era muito difícil a vida. Com 6 filhos, sendo 3 muito novos, uma de colo ainda, e a péssima qualidade de vida de uma grande cidade, não estava nos favorecendo.
Minha avó materna estava doente do coração e já morava aqui. Ela tinha uma casinha com 2 cômodos no fundo do quintal, que nos abrigou até que conseguíssemos outra casa. Passados 3 meses que chegamos, ainda morando nos fundos da minha avó, é claro que a tia Maledite, recém-divorciada do irmão do meu pai, resolveu se mudar de São Paulo para cá também e veio com seus filhos. A casa era minúscula, 2 cômodos para 8 pessoas, e isso só eu, meus irmãos e meus pais. Gente, não cabia mais ninguém. Então a tia Maledite e os seus filhos ficaram na casa da frente com a minha avó. Isso nos pressionou a sair logo, porque o clima ali era ruim com ela lá. Minha avó doente, muita gente aglomerada, enfim. Meu pai vendeu um carro que tinha, ficou de bicicleta e comprou um terreninho num bairro com poucas casas ainda. E começaram a construir. E após alguns meses nós nos mudamos. Em seguida, tia Maledite se mudou também. Seus filhos todos foram embora. Uns foram morar sozinhos, outros foram morar com o pai em São Paulo e ela ficou sozinha. O mesmo inferno por parte dela, com todos, intrigas e maldades, e todos sempre relevando. Cadê? Aqui. Passou-se 14 anos. Minha avó fez 3 cirurgias do coração, resistiu a todas, mas estava extremamente debilitada com seus 72 anos. Há 1 ano e meio atrás, minha avó piorou muito de saúde, precisando de cuidados constantes. Meus tios ou moram fora ou trabalham muito, incluindo a minha mãe, que é doméstica, costureira e boleira. Sobrou para tia Maledite, que vivia gastando, mas ninguém sabia de onde tirava o sustento, pois estava sempre em casa fazendo nada. Tia Maledite disse que cobraria para cuidar da própria mãe, e meus tios concordaram em pagar. Ela daria os remédios certos nas horas certas, já que minha vozinha não era letrada, então, e cuidaria da organização da casa. Parecia simples, porque minha avó sempre foi muito caprichosa e higiênica, mesmo doentinha. Estranhamente, minha avó, mesmo sendo cuidada pela filha, a Maledite, só piorava. Teve depressão, perdeu o apetite, emagreceu muito. Ficou muito ruim mesmo. Gente, só um adendo que eu tenho a impressão que eu até já contei esse relato. Ele não tá anotado aqui para mim, que foi contado. Mas às vezes as pessoas reenviam o relato e a gente não tem como saber, que às vezes reenvia até com outro nome. Enfim, eu não sei. Mas não tá anotado como contado, não me é estranho, mas às vezes o que acontece? Eu apenas li e acabei não gravando, e aí eu tenho essa impressão que eu já li. Mas então, se eu já gravei para vocês, vocês me perdoem, mas vou continuar, tá? Minha avó sempre foi muito cuidadosa com a aparência e mesmo velhinha sempre teve os cabelos bem pretinhos, tingidos, que ela dizia ser apenas shampoo de Jaborandi, e bem arrumadinhos em um coque. As unhas pintadas, sempre de esmalte rosinha bebê cintilante, sempre com roupinhas bonitas. Adorava receber visitas em sua casa, principalmente dos netos homens. Fazia bolo, cafezinho e uma infinidade de quitutes para ela. Era um prazer fazer isso. Bom, ela tinha 2 louros e 2 cachorrinhos pincher, que eram como seus filhinhos. Ela tratava e conversava diariamente com eles. Tudo isso ela perdeu o gosto de fazer. Agora estava vestida de trapinhos, triste e muito abatida. Um dia meu irmão foi visitá-la e ela tinha tido um derrame subconjuntival, que torna o olho completamente vermelho e cheio de sangue. Ela nem mesmo percebeu isso. A levamos ao médico e ele disse que poderia ser muitos fatores, entre eles o uso contínuo de medicamentos para tornar o sangue mais fino, o que parecia plausível, já... Ai, que susto! Achei que tinha esmagado um gato aqui, a porta tá fazendo barulho.
Bom, então o que parecia plausível, já que ela tomava realmente esses remédios por conta do problema no coração. Minha mãe, sempre preocupada, levava minha avó nas consultas e ninguém descobria o que era, além da provável depressão. Levava para passeios, levava para compras de supermercado, que ela adorava fazer, só para conversar com todo mundo no mercado. E nada dela melhorar. Os remédios, segundo a minha tia, eram dados religiosamente. Minha tia começou a não deixar mais nós, os netos, irmos ver a minha avó, alegando que ela estava dormindo. Toda vez era a mesma coisa. Ela nem nos deixava entrar. Só minha mãe e um outro tio iam lá. Quando conseguíamos ir, víamos a tia Maledite falar para minha vozinha assim: nossa, mamãe, a senhora tá tão feinha, carinha de triste, a senhora tá com depressão, tá se sentindo mal, né? Dá pra ver mesmo na sua carinha. E etc, etc. Comentários ruins, sabe? Que entristecem qualquer um. Bom, sempre fingindo estar preocupada e claramente colocando a pouca alegria da minha avó lá no chão, minha vozinha não aguentava mais. Ela nunca gostou de depender de ninguém, por ter sempre sido independente. Estava furiosa com tudo aquilo. E a minha tia Maledite sempre atazanando. Começamos a cobrar de todos que tirassem a tia Maledite de lá, porque ela estava só piorando a vozinha. E a cada dia ela estava definhando mais. Até que uma outra tia minha de São Paulo veio muito preocupada passar um tempo com a minha avó e colocou a Maledite pra correr dali. Essa minha tia de São Paulo, que vou chamar aqui de tia Ângela, salvou a minha avó. Poucos dias depois de estar longe da tia Maledite, minha avó melhorou drasticamente, de uma forma incrível. Tia Ângela é muito boa também e apaixonada pela minha avó. Cuidou de tudo da melhor maneira, limpou a casa de cabo a rabo porque estava uma nojeira. E em uma faxina, ela encontrou escondido, embaixo de um colchão, uma medicação sedativa tarja preta, com vários comprimidos faltando na cartela. Ela ficou muito apreensiva e perguntou para minha avó se ela sabia. Minha avó disse que não fazia ideia do que era, pois sua medicação ficava toda na farmacinha, em cima de um balcão. Mas a minha tia soube na hora. Levou a cartela de remédios para a próxima consulta da minha avó, que foi dias depois de ter achado. E perguntou o que era aquilo, se era prescrito para minha avó tomar aquilo. A médica disse terminantemente que a minha avó não podia tomar aquela medicação, pois combinado com outros remédios para circulação, aquilo tem um efeito completamente nocivo e podia resultar em derrame cerebral. Além de que era um potente sedativo sem necessidade para minha avó. Chegamos à terrível conclusão que a Maledite estava dando remédios fortes para minha avó e que podiam matá-la. Justamente com esse intuito. Nós, os netos, vimos a maldade por trás daquilo, mas a minha mãe e os meus tios não. Inocentes, ou talvez por ser muito doloroso, jamais imaginariam uma filha tentar matar a própria mãe. Mas era exatamente aquilo. Pelo menos a tia Ângela acreditou em nós e viu a maldade daquilo e disse para Maledite nunca mais pisar os pés lá. Nem minha avó queria mais. Minha avó teve uma conversa clara com todos e disse que não queria ninguém cuidando dela, que ela estava muito boa já, e realmente ela estava. Minha tia Ângela, depois de estabilizada a saúde da minha avó, voltou para São Paulo, e a avó estava realmente bem sem a Maledite por lá. Minha tia Ângela ligava exatamente nas horas dos remédios e fez um esquema com números que permitiu a minha avó saber quais eram. Meses se passaram. Minha mãe fazia visitas diárias, religiosamente, todos os dias após o trabalho, a minha avó.
todo domingo a avó ia almoçar em casa. Passeios com a família, idas à igreja e depois deixávamos ela em sua casa. Seus animaizinhos junto com ela. Todos os dias ela recebia as visitas das senhorinhas amigas dela e dos familiares e tudo indo muito bem. A saúde estava perfeita. Certo dia minha mãe não pôde ir. Aconteceu um imprevisto, mas ela ligou às 6h, 6 e pouquinho, e se desculpou, se sentindo muito mal por não poder ir, só naquele dia. E minha avó tranquilizou ela e disse, fica tranquila, eu tô muito bem, etc e tal. Meu tio, que é guincho, ele trabalha guinchando carros nas pistas, ele estava indo socorrer um carro quebrado por volta das 11 da noite e teve uma forte dor de barriga, segundo ele, daquela que não se pode esperar de jeito nenhum. Aproveitando que estava próximo da casa da minha avó, foi lá usar o banheiro. Chegando lá, percebeu o portão aberto. Minha avó trancava todos os dias às 8h em ponto. Os louros, os passarinhos, dela, estavam muito agitados, gritando sem parar. E meu tio correu até a casa procurando a minha avó, quando a viu deitada no chão, caída e sem consciência, com a lona de cobrir os louros também no chão. Seu nariz estava um pouco machucado e ele imediatamente ligou para minha mãe. A dor de barriga do meu tio teve explicação. Ele teve uma dor de barriga para correr até lá e ver isso. Eles socorreram ela, mas ela já tinha ido descansar. Já estava em coma e deste coma nunca mais saiu. Ela faleceu por conta de um aneurisma. Foi um sofrimento muito grande e todos sabíamos que a culpada era a Maledite e seus remédios que tinham piorado ainda mais a saúde da minha avó. Todos esperamos, de uma forma ou de outra, a partida de um familiar idoso, mas aquilo não tinha sido natural. Minha avó era muito forte e os remédios que a Maledite deu para a própria mãe fizeram as coisas piorarem, pois ela já tomava muitos remédios fortes e a Maledite ainda dava mais remédios para minha vozinha passar o dia e a noite dormindo naquela época. No velório, a tia Maledite não derrubou uma só lágrima. Pelo contrário, ela ria alto, contando mentiras sobre como sua vida estava feliz e perfeita. Como estava abrindo uma clínica de estética, pura mentira. Ela foi embora assim que o velório começou e desrespeitou até o último momento a memória da minha avó. Eu tive raiva por tudo isso e tenho muita tristeza até hoje quando me recordo. Os filhos dela, nenhum, estavam presentes e uma única prima, filha da Maledite, que foi embora bem cedo também. Mas como aqui se faz, aqui se paga? Hoje a Maledite tem pesadelos e é assombrada por um espírito. E eu me arrepio toda só de contar isso. Ela chora todos os dias e conta para minha mãe que vê a minha avó o tempo todo, que se sente observada, não dorme direito e cada dia piora essa sensação. Foi em igrejas já procurando explicação, mas nada adianta. Olha, eu nem sei se acredito nela também, mas espero tudo isso em dobro. Sei que não é a minha querida avó que está ali atormentando ela. Sinto que são apenas os fantasmas de suas maldades vindo buscar o que é deles. A filha mais velha da Maledite, a Bia, aquela que ela bateu bastante, que deixou para os avós criarem e depois pegou e bateu. Essa filha dela foi presa por conta de drogas, deixando 5 filhos pequenos. Atualmente, ela já voltou 3 vezes para a cadeia pelo mesmo motivo. Ela tem um filho também preso, logo para completar 18 anos. Tristemente, ela entra e sai da cadeia. Os outros filhos da Maledite, também, um é alcoólatra e viciado. Uma filha não fala com ela, a detesta.
A outra teve 2 filhos, foi embora e deixou com os avós paternos, também deixou. O outro mora com o pai e não quer ver a mãe nem pintada de ouro. Sabe, eu fico triste por todas essas vidas devastadas por conta de uma mulher maldita dessas. E ela também sofre. Ai, mordi a boca. E ela também sofre. Ela é sozinha, já tem quase 60 anos e vive passando necessidade agora, assombrada pelos seus demônios. A gente que é do bem não imagina, nem no pior pesadelo, uma pessoa fazer maldades assim com a própria mãe. Os irmãos, com a própria mãe, com os irmãos, os filhos e até mesmo os netos. Mas o pior é que existe sim esse tipo de gente. Abram seus olhos e cuidem de quem vocês amam, porque mesmo os nossos familiares podem fazer mal a nós. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Amo vocês e o canal. Beijos assombrados. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. E realmente, assim, eu não consigo pensar, não consigo imaginar como uma pessoa pode ser assim. Agora eu só fico pensando em coisa de vida passada para explicar as maledites, porque, gente, não é possível ser tão... É desvio psiquiátrico. Eu acho também, sei lá, que não... chegou a ser internada, mas não tinha nada?